A gente nem tem o trailer oficial de Vingadores Doomsday ainda, nem o de Homem-Aranha Um Novo Dia, e mesmo assim a Marvel já tá fazendo a gente olhar lá pra frente, tipo, bem pra frente mesmo. Porque agora começaram a surgir detalhes novos de Vingadores Guerras Secretas. E quando você junta isso com tudo que a gente já ouviu sobre Doomsday, o final desse filme começa a ficar bem mais claro. E eu vou ser sincero aqui com vocês, com base em tudo que a gente vai ver nesse vídeo de hoje, se tudo isso for realmente real, Vingadores Doomsday vai terminar de uma forma completamente diferente do que a gente estava imaginando, de uma vibe bem pesada mesmo. Vem comigo porque agora eu vou te contar toda essa história. Eu sou Eric Brelay e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, e é o seguinte galera, já quero começar esse vídeo aqui fazendo um aviso aqui pra vocês, tá bom? A informação que veremos nesse vídeo de hoje é uma informação extraoficial, é um vazamento, não foi a Marvel que foi lá e divulgou pra gente, entendeu? Então vamos tratar tudo isso que a gente vai ver nesse vídeo de hoje da forma que ele merece ser tratado, apenas como um rumor, demorou? Esse vazamento vem direto do Insider Majestic, que como você já deve ter notado, é um insider que ficou muito popular por causa do hype de Vingadores Doomsday. Ele não é o insider mais velho do mundo, muito pelo contrário, na verdade ele até acabou surgindo recentemente, junto com essa explosão de hype de Vingadores Doomsday, mas muita coisa que ele vem comentando vem batendo de frente com informações que outros insiders, que tem muito mais credibilidade, também vão falando, só que o Majestic ele acabou soltando com uma certa antecedência. Depois de um tempo, é que os insiders com mais popularidade acabam falando a mesma coisa que ele. Então é por isso que eu digo que vale a pena a gente ficar de olho nas informações que ele tá soltando, porque tem coisa aí. Segundo o insider, Vingadores Guerras Secretas se passaria 8 anos depois de Avengers Doomsday. E sim, você não ouviu errado, 8 anos depois. Bom, vamos lá, porque se você já leu o Guerras Secretas de 2015 lá do Jonathan Hickman, possivelmente isso aí deve ter acendido um negócio na sua cabeça quando você escutou essa informação de um salto temporal. E eu digo isso porque nos quadrinhos é exatamente isso. A história pula vários anos depois da última incursão e a galera já vive no Battleworld como se aquilo sempre tivesse sido a realidade. E isso é algo bizarro, galera, porque sugere que quando a gente começar o Vingadores Guerras Secretas, todo mundo vai imaginar que aquele mundo, o Battleworld, o mundo de batalha do Doutor Destino, aquele foi sempre o mundo que eles viveram. Para eles não têm noção do que veio antes. Para eles, o Battleworld não vai ser visto como um novo mundo, não. Simplesmente vai ser o mundo que sempre existiu, pelo menos para aqueles personagens que não se lembram do passado. Então, se isso for verdade, Vingadores Doomsday vai terminar exatamente da forma que todo mundo tá imaginando. O Doutor Destino vai vencer, vai se tornar o Deus Imperador Destino e criar o Battleworld. Só que um outro ponto que precisa ser levantado aqui é que é um fato, galera. O Vingadores Guerras Secretas, o filme, ele vai misturar tanto elementos de 1983, né, do quadrinho de 83, como também dos quadrinhos de 2015. E isso é algo super normal, galera. A Marvel, ela nunca adapta um quadrinho de forma literal, eles sempre pegam ideias, conceitos, momentos específicos e acabam misturando tudo para criar uma nova versão. Isso aconteceu em Vingadores Ultimato, isso aconteceu em Guerra Infinita e agora não vai ser diferente, vai acontecer também no Guerras Secretas. Inclusive os próprios irmãos russos já falaram em entrevista que eles amam a versão lá dos anos 80 das Guerras Secretas, então é óbvio que eles vão pegar algumas inspirações dali. Tá, mas agora a gente vai entrar num ponto muito importante sobre esse vazamento, se liga só. Segundo as informações, todas as timelines colapsariam no vazio, formando o Battleworld. E aqui pelo menos eu vou dar uma pausa, galera, porque isso aqui é muito importante, isso aqui bate de frente com algo que a gente já viu oficialmente. Vocês lembram daquela imagem do Doutor Destino que a Marvel mostrou lá naquele evento internacional? Pois é, elas davam a entender que o Battleworld ele já existia, e até mais do que isso, ele não parecia estar vazio, parecia algo isolado, preservado, quase como se estivesse dentro de uma redoma, uma vitrine, um mundo guardado a 7 chaves. Inclusive, muita gente acredita que aquele vidral atrás da logo de Avengers Doomsday seja justamente o Battleworld. Então a verdade é que aqui a gente tem dois caminhos muito claros. Ou o Battleworld é criado no final de Doomsday, ou o Destino já vinha trabalhando nisso há muito tempo em segredo, e isso, porra, seria muito da hora. Seria tipo, meu, ele já tava trabalhando nesse plano de criar todo esse mundo de batalha há muitos anos, já há muito tempo. Seria algo sinistro, deixaria o personagem com peso bizarro. E o legal é que até tem alguns detalhes que meio que fortalecem essa teoria. Em Deadpool e Wolverine, a Marvel fez questão de apresentar o vazio pra gente. Eles literalmente plantaram esse conceito na nossa cara. E ó, vamos lembrar, a Cassandra Nova falou sobre destruir o multiverso inteiro e deixar apenas o vazio sobrando. Então pensa comigo, e se o vazio for o único lugar que sobrevive ao colapso do multiverso? O ponto de convergência de tudo, o último refúgio da realidade?
verdade. Isso não só faria sentido, como se encaixa perfeitamente em todo o caminho que a Marvel vem construindo. Agora, um outro detalhe grande do filme, que vem sendo comentado bastante, é sobre a presença das joias do infinito. É isso aí, o retorno das joias e da importância principal da joia da alma. Pois é, de acordo com rumores, a joia da alma teria um papel central no meio dessa história e isso não seria por acaso. Vamos lembrar que a joia da alma meio que tem um reino próprio. A gente chegou a ver isso lá com Thanos, vimos naquela cena deletada do Tony falando com a Morgan depois do estalo, então existe coisa ali, mas que não foi totalmente explorada. Ah, e tem mais, nos quadrinhos de 2015, o Pantera Negra derrota o Destino usando uma manopla do infinito completa. Então as joias do infinito voltarem meio que não é um plano louco ou tipo bizarro demais, na verdade é até o caminho mais lógico de se seguir, afinal é o caminho da base original, os quadrinhos. Tanto é que aqui acaba entrando uma teoria que ela é fortíssima e eu vi que tem muita gente comentando sobre ela e que, olha, se for verdade, o negócio é sinistro demais, se liga só. E se por acaso o uso das joias do infinito lá em Ultimato for justamente o ponto inicial das incursões, o estalo do Tony, o assalto no tempo, o Steve devolvendo tudo depois, tudo isso pode ter causado consequências que a gente só vai ver agora. E segundo vazamentos, os protagonistas que a gente teria em Guerras Secretas seriam os Vingadores sobreviventes e também os Campeões, que basicamente seriam os Jovens Vingadores. Então personagens que talvez não apareçam direito em Doomsday acabam tendo um destaque muito maior em Guerras Secretas, como pode ser o caso do Hulk, Homem-Aranha de Tom Holland e etc. Alguns outros pontos pesados sobre Vingadores Guerras Secretas que vem circulando por aí também comentam que o Destino criaria uma super prisão para conter heróis, vilões e até entidades cósmicas. E sim, galera, ele seria casado com a Sue Storm e sim, de novo, o Franklin Richards é o filho dele. E o filme acabaria seguindo os mesmos caminhos dos quadrinhos de 2015. E o legal é ver que esse vazamento ele acaba se conectando diretamente com outros rumores que estão, ó, há muito tempo rolando por aí, falando que o Doutor Destino, na verdade, em outro universo, ele teria uma vida muito bela, teria uma família, teria um filho e inclusive seria casado com a Sue. E se isso for verdade, bom, o motivador dele fica muito mais forte. Afinal, ele não quer só poder, ele quer recriar uma realidade onde ele venceu. E aí acaba até entrando o ponto crucial, a rivalidade entre o Reed Richards e Victor Von Doom. E isso precisa existir, pessoal. Sem isso, o personagem ainda não funciona. Mas ó, vou ser bem honesto aqui com vocês, eu não sei, de verdade, eu não sei como é que eles vão desenvolver tudo isso em um filme só. Tudo bem, tá se falando que o filme vai ter o que? Mais de 3 horas e 40, duvido muito que vai acontecer isso, mas, porra, mesmo com tudo isso, gente, tem muita coisa pra desenvolver. Vou dar um resumão aqui pra vocês. Imagina só, a gente tem todas as incursões, tem o multiverso colapsando, tem a criação do Battleworld e ainda tem todo esse desenvolvimento do Reed com o Victor. Gente, é muita coisa. E outra, a gente ainda nem sabe se esse Reed Richards do Pedro Pascal vai ser realmente o Reed definitivo, o Reed que vai ficar por vários e vários anos dentro do MCU. Ainda não dá pra saber. E outra, galera, eu vou até falar um negócio aqui que, porra, tenho certeza que vai ter muito hate aqui no comentário, mas pô, é uma verdade que a maioria não quer falar. O Reed Richards do John Krasinski parecia muito mais próximo do Reed dos quadrinhos do que o Pedro Pascal até agora. Tudo bem que dá pra justificar isso, dizendo que o Reed só teve um filme até agora, então a gente tem que ver ele trabalhando mais, evoluindo, mas, gente, porra, tem muita coisa pra desenvolver dentro desse filme, como eu acabei de dizer. O vazamento ainda diz que o único jeito de sobreviver ao colapso do multiverso seria dentro do reino quântico ou das naves especiais da AVT criadas pelo UB, o que também acaba batendo direto com rumores mais antigos. E no meio disso tudo ainda existe um personagem misterioso que teria um papel muito importante dentro de Guerras Secretas, só que ainda não foi revelado. Só que, gente, com base em tudo isso que eu falei, com os heróis sofrendo meio que uma lavagem cerebral, com poucos de Vingadores restantes, já fico perguntando, gente, tá, mas o que vai sobrar pra esse filme? O que vai sobrar? Porque para pensar, beleza, a gente vai ter o Strange, talvez a gente tenha o Loki, não dá pra saber. A Wanda, talvez esteja, o Kang já até esquece, acho que já vai... Kang, Guerras Secretas, pelo amor de Deus, nem vai estar. E no fim a gente ainda vai ter o Doutor Destino assumindo o controle de tudo. E aí fica a pergunta, quem dos Vingadores vai se destacar? Vai ter alguém que vai colocar no peito e falar, mano, deixa comigo, eu vou assumir a liderança. Será que vai existir essa pessoa? Até porque se tá trazendo todo mundo de volta é porque alguém precisa se destacar. Quem é que vai bater no peito e falar, eu assumo isso aqui, eu tomo parte da liderança, pode ficar tranquilo. Alguém precisa pegar os Vingadores restantes e dizer que vai liderar eles. E quem é que
vai ser esse cara? Quem é essa pessoa? O Capitão América? Pô, mas o Capitão América já tá voltando no Doomsday. Será que ele vai sobreviver até o Guerras Secretas? Thor? Não dá pra saber, entendeu? Não dá. Tanto é que eu vou deixar essa pergunta pra vocês responderem aqui nos comentários. Inclusive eu quero saber também outras coisas. Você acha que faz sentido as Joias do Infinito voltarem pro jogo? Afinal, com base nos quadrinhos, elas existem e são importantes também. Pra você, o Battle World é criado durante Doomsday ou só em Guerras Secretas? Deixa todas as suas opiniões sobre isso aqui nos comentários que eu quero muito saber. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!